Amém? Você encontrou Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 8. Vamos ler? Podemos ler? Diz assim. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. Do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Vou ler de novo o mesmo trecho. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Em outra versão diz, os atos de justiça dos santos. Agora, por favor, vá com sua Bíblia para Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 3. Esse vai ser difícil vocês acharem, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Se você achar Salmo, fica facinho. É para frente de Salmo. Salmos, depois vem Provérbios, depois vem Eclesiastes, aí vem Cantares. Ou Cântico dos Cânticos. Aleluia. Depois disso, achou Salmo, você vai devagarinho. Cuidado que é fininho, né? É fininho. Quer ver? Tem apenas 8 capítulos. Logo depois de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 3. Amém? Todo mundo achou? Olha só. Talvez você diga, mas pastor, eu nem sabia que tinha esse tal Cântico dos Cânticos aí no meio. Vamos ler esse texto? Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu vou ler de novo para os irmãos, mas agora vou ler desde o versículo 2. Vamos de novo. 5:2. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já tirei os pés, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. São palavras da noiva. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra.
na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Feche os seus olhos. Amado Deus, querido Deus, soberano Pai, eu te amo, eu te louvo, ó Deus. Ó Senhor, nós dependemos tanto do Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Ó Senhor, que o Senhor venha quebrar toda a nossa indiferença, toda a nossa neutralidade, ó Deus, a nossa incredulidade. Senhor, nós vivemos num mundo voltado para as coisas materiais, um mundo que está tão envolvido com a correria do dia a dia que nós também acabamos nos envolvendo. Nós nos acostumamos, Senhor, a nos admirar diante das coisas deste mundo, diante das coisas que nós vemos, mas nós não queremos mais isso. Nós queremos Te conhecer como o único e verdadeiro Deus. Nós queremos ver a Tua glória, assim como Moisés orou e clamou a Ti, dizendo: eu quero ver-te, Senhor. E o Senhor então fez com que ele te visse através da fenda da rocha, e ele viu a Tua glória. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Ó Senhor, não nos envies se não nos capacitares, mas eu sei que o Senhor tem nos capacitado e nos enchido e nos disponibilizado Teu Espírito Santo. Então nesta noite nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e como noiva o Senhor venha nos despertar. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Irmãos queridos, na semana passada, o nosso clamor a Deus, nossa oração, era que os irmãos fossem tocados pelo grande amor de Deus. Eu quero que você saiba, não porque eu estou falando, mas porque Deus fala, que você é amado, amada dEle. Você não é qualquer um. Você não é uma pessoa que está aí vagando, errante, sem saber de onde veio ou para onde vai, sem qualquer esperança ou perspectiva. Não! Você é um filho e uma filha amados de Deus. Você tem um propósito, Deus te fez com um valor que Ele mesmo lhe atribuiu, e a Bíblia diz que é maior que o mundo inteiro. Muitas vezes, irmãos, nós nos reunimos e por culpa nossa, dos pastores, a gente sempre fala em multidões ou em muitas pessoas, não é? Então levamos muitas vezes as pessoas, os crentes, os cristãos, as ovelhas a pensarem que Deus só olha quando tem muita gente. Mas na verdade Deus nunca olha para muita gente. Ele olha individualmente para cada um de nós. Hoje, quando Ele está olhando aqui, Ele não está vendo assim uma massa de pessoas. Como se a gente se misturasse, sabe? Eu lembro uma vez eu fui no Japão, vou contar uma historinha para você dar um sorriso agora para mim, né? Eu fui para o Japão e a gente tem um conceito aqui no Brasil, não tem? Que japonês é tudo igual, não pensa assim? Né? É um conceito errado, claro, mas a gente fala isso. É tudo igual. A gente até brinca dizendo que é um caminhão de japonês, quer dizer, todo mundo igual. Aí eu estava lá no Japão e uma japonesa perguntou para mim e para o meu colega que estava junto comigo: vocês são irmãos? Eu disse: não. Nós somos totalmente diferentes, né? É totalmente diferente mesmo. Esse meu colega aí não tem nada a ver comigo. Eu falei: não somos irmãos. Ele falou: nossa, por que vocês todos parecem tudo iguais? Ai, gostei do sorriso. Tudo iguais. Às vezes a gente olha para os japoneses como uma massa, tudo igual. Eles olham para nós também como uma massa, todo mundo igual, né? É tudo igual, tudo com o olho bem abertão, e eles tudo com o olho puxado, né? Mas não é igual. Quando olha no detalhe, né, vê as diferenças.
vê as diferenças, vê a cor dos olhos, né? Vê a cor do cabelo, o comprimento, vê um monte de coisa que muda, os traços do rosto, né? Tem uns que têm o rosto mais fino, de italiano, né? Outros o rosto mais arredondado, cheio, né? De portugueses, espanhóis. A gente é totalmente diferente. Somos diferentes, mas quando olha no detalhe. Pois é, Deus, quando olha aqui na nossa igreja, e agora Ele está olhando, porque nós estamos adorando, nós estamos reunidos no nome dEle. Então, a própria Bíblia diz que onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu ali estarei. Amém? Você crê que Deus está aqui? Ele está olhando como você é. Ele está falando, que filho bonito que eu tenho, que filha bonita que eu tenho. Como eu amo esses meus filhos, eles são especiais. Irmãos, Ele sabe o seu nome. Não só o seu nome que você usa cotidianamente, mas o nome novo que Ele te deu. Ele não precisa olhar no caderno dele para saber o seu nome. Se fosse eu, precisaria ter um caderno com a relação, mas Deus sabe o seu nome. Talvez você diga, pastor, saber o meu nome é fácil. Tem até técnica de memorização, mas Deus sabe também as suas preocupações, ansiedades, medos. Ele sabe. E olha, irmãos, Ele não deixa isso passar batido. Ele não está ignorando, mas Ele sabe, com zelo e amor, está cuidando de tudo para que você supere esse momento. Para que você supere esses dias de deserto. Ele está cuidando de tudo. Simplesmente confia nele, né? Como está escrito no Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Ele te ama. Ele não te deixa abandonado. Davi falou, fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigando pão. Né? O mesmo Davi passou por tribulações terríveis, em várias áreas da vida dele, mas acho que a que mais marcou, eu digo acho porque eu não sou Davi, né? Mas analisando na Bíblia a sua história, acho que a que mais marcou foram as lutas que ele enfrentou na sua própria família. Na sua própria família. Né? Ele viu sua família entrando em plena guerra. Depois, mesmo contrário à ordem que ele deu, dizendo, poupem meu filho Absalão, ele teve que receber o caixão do seu filho, porque os soldados, seus homens de confiança, o haviam matado. Tiveram oportunidade de não matá-lo, mas desobedeceram à ordem do rei. Mataram Absalão. Não foi ordem de Davi. Eu creio que isso marcou muito a vida dele. Mas ele dizia, Deus, o Senhor é misericordioso, as tuas misericórdias, como eu preciso do teu amor, das tuas misericórdias. E ele permaneceu na presença do Senhor, tanto que foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconheceu o amor. Todos nós precisamos experimentar esse amor. Nesse mundo, irmãos, a gente já é experiente em receber frustrações, né, negativas. Nesse mundo a gente já sabe, é assim mesmo. O mundo, infelizmente, é assim. Não é à toa que o Senhor disse, o mundo jaz no maligno. Mas olha, do nosso Deus, você nunca receberá uma frustração. Ele nunca falhará. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As suas promessas se cumprem uma a uma. Não importa quanto esforço o homem faça, ou Satanás faça, para impedir seu cumprimento. Sabe? As promessas de Deus cumprem nos mínimos detalhes. Não é por mão humana que elas se cumprem, mas elas se cumprem pela vontade de Deus. Assim como você nasceu pela vontade de Deus. Porque se não fosse da vontade dele, você não existiria, nem eu. Você não é filho do acaso.
Não é filho de um acidente. Deus planejou você e te ama. E tem um plano na sua vida. Ele é honrado quando você está vivendo. Sabe? É fácil você entender isso. É fácil mesmo, pelo menos para os pais. Pais e mães. É muito fácil. Você não fica feliz quando seu filho, né? Quem está com o filho aí do lado, filho ou filha, abraça ele. Né? Olha, tem uns que já são grandão, né? Que já ultrapassaram os pais. Né? O meu filho, cadê o Mateusão? Ah, tá ali. O meu filhão já me passou, graças ao cabelo, né? Ele ganha de mim no cabelo, por enquanto, né? Vai crescer mais. Mas hoje ganha no cabelo. Mas como eu fico... A gente fica, assim, às vezes a gente tem que até tomar cuidado para não pecar, de tão orgulhoso que a gente fica com os filhos, né? Ou eu fico vendo ele tocar lá, eu fico admirado, né? Quando a Gabi vai dançar, cai o queixo. Sabe? A gente fica, pois então, Deus é assim para conosco. Pastor, imagina que Deus faz isso com a gente. A gente erra, a gente é pecador, a gente é pó, né? Aí tem aquele hino do filho do pastor Luciano Subirá, né? Aquele hino lindo, como chama o filho dele mesmo? Israel. Como que eu fui esquecer esse nome? Israel fez um hino muito lindo, que fala, como podes me amar assim, mesmo sabendo que eu vou pecar, que eu vou errar, mesmo eu aqui, eu aceito o Senhor, mas aí daqui a pouco eu vou errar e eu erro, e Deus sabe já que eu vou errar. Aí o hino fala, como podes me amar assim? Como podes? Sabe, irmãos, é que Ele te fez, Ele te ama, você é especial para Deus. Não sou eu que estou falando, a Bíblia é que diz isso. Você é especial para Deus. E Ele provou isso, em que Jesus Cristo foi enviado ao mundo. Jesus não foi enviado ao mundo por causa de uma religião A, B ou C. Não, não foi. Alguém pensaria, você acha que Jesus veio ao mundo e morreu só por causa dos pastores, dos crentes? Se fosse assim, a Bíblia não estaria repleta de textos dizendo e ordenando para nós que nós devemos ir ao encontro das pessoas. Se Jesus só amasse os crentes, os que já se converteram, não existiria Mateus capítulo 28, que diz, portanto, vão e preguem a todo mundo e ensinem. Não existiriam esses textos. Por que eles existem? Porque o amor de Deus, que é individual para cada um de nós, não alcança só a gente, mas a humanidade toda. Cada pessoa, cada vida é importante para Deus. Deus ama você, queridos irmãos. Você não faz ideia como Ele ama, e o meu desejo, minha oração, meu clamor é que você passe a fazer ideia sim. Mais do que uma simples ideia assim superficial, contada por um pastor, mas eu quero que você experimente isso. Tem momentos da minha vida, né, difíceis, que eu me vejo assim, e agora o que eu vou fazer? Ô Senhor, tem misericórdia. E eu clamo ao Senhor, às vezes sozinho, às vezes eu estou em casa, mas eu clamo ao Senhor e peço, Senhor, tem misericórdia. E eu tenho viajado muito mesmo. Esse ano tem sido de muitas viagens. Né? A semana toda quase eu tenho passado fora. Então eu peço a Deus, eu peço ao Senhor. E puxa, o melhor de tudo, irmãos, o melhor de tudo é que nesses momentos que a gente está lá assim, sabe, no pó, né? Falando, Senhor, agora, puxa vida... E eu estou aqui, domingo eu tenho que estar lá pregando, cheio de alegria, e tenho que estar lá falando, cheio de força, mas agora eu preciso da tua força, porque eu não encontro. Então a gente está lá no pó, sem nada, esvaziado mesmo, e é nesse momento que a gente é abençoado. E aí o Senhor vem e traz um consolo. Um consolo. Tem hora que é um versículo, tem hora que Ele traz à memória uma palavra que eu mesmo já li, já estudei, até já preguei. Tem hora que o Senhor me fala através de alguém que traz um consolo. O fato é que depois disso a gente fica leve, parece que está pisando nas nuvens. Né? Oh,
glória a Deus. Vamos em frente. Tá tranquilo, Senhor. Pode, aí a gente até fala com coragem. Pode vir as dificuldades que a gente vai para frente, né? Daí vem as dificuldades. Senhor. Aí o Senhor é tão misericordioso. Irmãos, eu não estou brincando, sabe? É isso, é assim a nossa vida na presença do nosso Deus que nos fortalece. Eu não sou super-homem. Longe disso. Eu sou igual a você. E olha, irmãos, o que me deixa muito feliz é que o profeta Elias, o grande nome, profeta Elias, né? Quando a gente ouvia Elias, homem de Deus, né? A Bíblia diz que ele é igual a gente, né? A Bíblia que diz, Hebreus, o autor aos Hebreus escreve, que Elias, homem igual a gente, não foi Hebreus não, eu esqueci, onde está Tiago, né? Que ele é igual a gente. Igual a gente. No entanto, ele orou e parou a chuva. Choveu em Israel. Mas ele é igual a gente, pastor. Por que ele é igual a gente? Por que ele conseguiu fazer essa proeza e eu não consigo? É que ele não conseguiu. Quem fez foi Deus. Ele deixou Deus fazer. E às vezes a gente não deixa, porque a gente quer a gente fazer. Mas é Deus que precisa fazer na sua vida. Então, o que você precisa é saber que Deus ama você. Quando vierem lutas, quando o inimigo dizer não vai dar certo, você não merece, você não é de nada, você não vai conseguir. No seu caso é diferente. O diabo gosta dessa frase. No seu caso, não. Vale para todo mundo a promessa, menos para você. Mentira. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele também não abençoa por merecimento, porque não temos merecimento. Esses dias eu estava lendo, lá essa semana eu li 3 livros, agora foi Atos, em Romanos. Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre o agir de Deus, sobre a vontade divina, a aplicação da vontade. E aí ele cita o exemplo, Romanos escrevendo, cita o exemplo dos gêmeos, Jacó e Esaú. E Paulo, ao escrever aos Romanos, diz assim, veja os gêmeos, eles ainda estavam no ventre da mãe deles, eles não tinham nascido, nenhum tinha feito nada de mal, nada de bem, estavam na barriga da mãe. Mas o texto diz que eles, antes de nascerem, receberam uma palavra, a mãe, né, deles, recebeu uma palavra, Rebeca, dizendo assim, o mais velho servirá ao mais novo. Mas como isso? Eu pensei que foi assim, o mais velho serviu o mais novo porque vendeu a primogenitura. Não, não foi. Deus é que estabeleceu. Porque Deus estabelece. Porque Deus é amor. Eles dois sofreram, criaram momentos que não precisavam ter criado, né? Brigaram, teve que um ir embora da casa, enganou, mentiu, mas não precisava nada disso. Já estava dito que o mais velho serviria o mais novo. Já estava dito isso. Que a sequência, pela vontade de Deus, para a fundação da nação de Israel, seria por Jacó, que se transformaria em Israel. Então Deus estabelece, Deus cuida, Deus zela. Então somente ame-o. Viva na presença dele, todo dia. Começar de hoje, começar de amanhã cedo, quando você acordar, eu não vou para trabalhar nem nada, eu vou ficar na presença do Senhor. Queridos irmãos, essa toda é uma introdução. Eu quero falar para você que Deus ama muito você. E Ele deixou um livro escrito para nós. Esse livro, Cântico dos Cânticos, foi escrito por Salomão. Salomão, filho de Davi, né? Filho de Davi com Batseba. Salomão se tornou rei de Israel depois de Davi. Reinou por 40 anos. Todos os reis de Israel e Judá, que foram reis tementes a Deus, reinaram por direção divina por 40 anos. Davi também reinou por 40 anos, não mais do que isso. E Salomão escreve esse texto em hebraico, na Bíblia em hebraico, ele chama Cântico dos Cânticos, ele não chama Cantares. Algumas Bíblias hoje atuais trazem o termo Cantares, mas o nome original do livro é Cântico dos Cânticos, né? Esse Cântico dos Cânticos, na verdade, foi o máximo de poesia escrito por Salomão. É um livro poético, não profético, poético. É uma poesia. E o livro tem a proposta, né,
essa poesia, esse poema, tem a proposta de narrar seu relacionamento com a Sulamita. Com a Sulamita. E aí essa é a proposta toda do livro. Todas as palavras que a gente lê aqui nessa poesia são palavras de um relacionamento terrestre, humano, entre homem e mulher. Tá bom? Não é um... não, acho que é uma coisa espiritual. Eu já vou explicar o significado. Mas aqui as palavras são o relacionamento humano, entre um homem e uma mulher, entre a mulher e o homem. Tem palavras de declaração de amor dele para com ela, de Salomão para a Sulamita, e vice-versa. O enredo dessa história poética, é uma poesia, né? O enredo é assim: Salomão foi para o norte visitar suas vinhas. Eu não estou dizendo que aconteceu dessa forma. Essa é a poesia. Não sei se é um fato ou não. A Bíblia não descreve isso. É uma poesia. E ele foi visitar suas vinhas no norte e ele viu uma linda donzela. Uma moça, virgem, ainda não casada, e era sulamita. E ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou pela sulamita. Ela, com toda a discrição, como uma moça discreta, fugiu, né? Não ficou dando sopa para ele. Ela foi embora. E então Salomão vai visitá-la e insiste com ela. E aí ela também se apaixona e o relacionamento vai traçar em torno disso. Eles se casam, ele traz a Sulamita para o palácio, onde ela vai viver, em Jerusalém. E aí ele vai dando todas as declarações que ele fala. E o palácio aí representa, então, a vida próspera dela, né? A vida próspera, a vida fala assim, de um relacionamento que trouxe para ela um palácio, né? Trouxe para ela uma grande mordomia, uma grande alegria de viver ao lado de Salomão, né? Então, todo o contexto de Cântico dos Cânticos está trazendo para nós essa história. Né, essa história. Só que o amor desse relacionamento que é proposto no livro é bem puro, sabe? A sinceridade, você não vê a descrição de traição, mas há uma sinceridade, há uma pureza, né, de um amor verdadeiro, de um relacionamento feliz entre Salomão e a Sulamita. Queria dizer nessa poesia de Cântico dos Cânticos. Talvez você está pensando assim, mas pastor, eu lembro, Salomão teve 1000 mulheres, né? Na verdade, 700 mulheres e 300 concubinas. O senhor está falando de amor sincero e tal, parece que não bate muito com esse Salomão aí. Salomão foi foi o homem mais sábio, conforme a Bíblia diz. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe tornou o homem mais sábio. No entanto, isso mostra que só a sabedoria desprovida de Deus, ela é inútil. Ele foi o homem mais sábio, mas caiu nos erros que foi muito instruído por seu pai para não cair. Por exemplo, se casou com mulheres estrangeiras, trouxe ídolos para Jerusalém, etc., né? Uma série de problemas. No final da vida, quando ele escreve em Eclesiastes, livro do professor, ele escreve lá dizendo assim, olha, eu aprendi uma coisa, que na vida a gente corre, tem dinheiro, tem posses, tem bens, tem fama, mas isso não vale nada. Ele concluiu isso. Então ele, com certeza, no final da vida, chegou à conclusão, errei muito, falhei muito. Então eu não quero levar em consideração agora isso da história de Salomão. A gente não sabe como ele se comportou depois. Provavelmente, eu acredito nisso, que Salomão tenha se arrependido. Eu acredito, pelo que eu estudo do Eclesiastes, eu acredito que ele se arrependeu no final de sua vida, de todos os seus erros e seus pecados. E tenha sido, inclusive, salvo. Mas, enfim, não é o propósito Agora, ele escreveu essa poesia e aprove Deus que esta poesia fosse incluída no cânon. Primeiro, os hebreus receberam e aceitaram essa poesia como um texto sagrado e depois o cristianismo adotou também. E ele faz parte da nossa Bíblia, Cântico dos Cânticos. Aí você vai ler lá e fala, pastor, olha só, fala sobre os olhos da moça, sobre as pernas da moça,
fala sobre, e mais coisas, né? Que eu não vou entrar em detalhe agora. Mas será, pastor, que isso faz parte? Então eu queria dizer nessa introdução para você que Deus abençoa os nossos relacionamentos. Deus deseja que sejamos felizes nos relacionamentos. Então esse texto é muito utilizado para ensinar casais. Não é o caso hoje à noite. Me perdoem, minha garganta que tá. Não é o caso hoje à noite. Mas é muito usado para ensinar casais. Sobre um amor sincero, um amor puro, relacionamento verdadeiro, sabe? Casamento tem que ter carícias, tem que ter amor. Senão, para que viver junto? Não é sócio. Minha esposa não é minha sócia. Ou minha divididora de contas. Não, ela é o meu amor. É a minha amada. Né? E eu sou dela. E ela é minha. E é assim, é isso que é. Então, tem que desfrutar com alegria. Mas, amém. Esse amor puro e verdadeiro que é apresentado em Cântico dos Cânticos representa o grande amor de Deus para com o povo de Israel, para com a nação de Israel. Esse é o propósito. E representa o grande amor de Jesus por cada um de nós, pela sua igreja. Então, o Cântico dos Cânticos, essa poesia, note só, o Senhor Jesus nos encontrou, nos amou, nos alcançou, nos trouxe o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, nos deu vestes nupciais, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e está nos preparando para morar no palácio. É que não levou ainda porque não nos casamos. Somos a noiva, ainda não casamos. Então recebemos as vestes para o casamento, que está marcado, mas a gente não sabe a data. Ele sabe, Deus sabe, o Pai sabe. Então ele vai nos levar, brevemente, ele vai levar sua igreja. E lá nós vamos participar das bodas do Cordeiro, que é o texto inicial que nós lemos de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7 e 8. Que diz, chegou a hora do casamento do Cordeiro, por isso que estava toda uma grande festa no céu. João disse que ouviu um brado, que ele ouvia vozes como de muitas águas, como trovões, e as vozes diziam, chegou o casamento do Cordeiro e a noiva está pronta. Vai ser um dia de gloriosa festa. Essa noiva é a igreja. O amado é Cristo e a amada é a igreja, que nós somos parte. Esse casamento vai chegar. Irmãos, isso é um privilégio muito glorioso. E eu quero dizer para você, os homens do Velho Testamento, vamos dizer entre aspas, os cristãos do Velho Testamento, não têm esse privilégio. Esse é um privilégio para a igreja. É um privilégio para a igreja. Nós vamos participar da festa mais linda que nenhum de nós nunca viu nem imaginou. Lá no céu. Quando a igreja, a noiva de Cristo, vai se encontrar com seu noivo amado, Cristo. E esse casamento vai ser uma grande celebração. Mas nós precisamos estar preparados. Então, Cântico dos Cânticos, a narrativa poética apresenta-nos essa história, que eu acabei de falar para vocês. Em breve nós vamos chegar no céu para o cumprimento dela. Veja alguns textos, eu vou ler para você. Cantares 1,16. Olha só que bonito. 1,16. Depois você pode até anotar para fazer isso para o seu, né? Veja só. 1,16. Aqui. Como você, olha a amada dizendo, né? A amada dizendo para o amado. A Sulamita dizendo para Salomão. Ela diz assim, como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador, verdejante é o nosso leito. Tá vendo? Ela está dizendo isso. Né? Como você é belo. Aí, olha a resposta, olha a amada dizendo, ó, 2,16, eu vou ler, cantar, não, esse ainda é o amado. Aqui, Cantares 1,15, 1,15, ó, agora é o amado falando, como você é linda, minha querida, ah, como é linda, seus olhos são pombas. É a descrição do amor dele, de Salomão para Sulamita, de Jesus para você, igreja.
Oh, como você é linda, igreja, minha querida. Ah, como é linda. Sabe? É uma declaração de amor. Isso é o texto de Cantares. Veja só, capítulo agora 2:16. 2 verso 16. Tem inúmeros textos, mas não dá tempo. O meu amado é meu. Olha a amada dizendo. Tem aquele hino. O meu amado chega. É baseado nisso aqui. Ó, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. E aí ela diz assim: volte, amado meu. É uma declaração de amor. Alguém diria, pastor, por que está na Bíblia essa declaração de amor? Para ensinar a gente a fazer declaração? Pode até ser também, é útil. A Bíblia é útil até para isso. Mas não é para falar do grande amor de Jesus para com sua noiva, a igreja. Noiva de Cristo. Olha só o que Jesus está falando para você. Olha só, veja só as palavras do noivo. Capítulo 2, versículo 2. 2:2. É o amado dizendo agora, ó. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre os jovens. Ele está dizendo o quê? Pastor, eu não entendi bem essa linguagem. Ó, como um lírio entre os espinhos é a minha amada. É que hoje em dia, infelizmente, o mundo lá fora perdeu, né, a cultura, criaram umas músicas que não diz nada e às vezes a gente tem dificuldade para entender. Mas olha que coisa linda. Ela está dizendo o seguinte, ela não, ele, o amado, está dizendo que entre todas as outras jovens, a diferença é radical da sulamita com todas as outras jovens. Porque ele diz, a sulamita é como os lírios. E todas as outras jovens é como espinho. Ele estava mostrando que meus olhos é para você. Jesus está mostrando, meus olhos é para você, igreja. Meus olhos não é para qualquer religião. Dizem por aí, Deus é tão bom que qualquer jeito, se a pessoa falar de Deus, tá bom, tanto faz como. Não, não é verdade, não é o que a Bíblia diz. O Senhor separa sim o joio do trigo, separa o espinho do lírio. Separa sim, está dizendo aqui, ó. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Né? Irmãos queridos, é o amor de Cristo por nós. Mas essa noiva, que é você, que somos nós, a noiva amada, precisa estar preparada. Amém. Você já viu uma noiva chegar de última hora? Acho que eu vou casar hoje. O noivo pode até falar isso, né? O noivo pode falar, vamos casar hoje mesmo? Pode acontecer do homem, o homem é assim, vamos casar hoje? Vamos lá para o cartório e já casa. Mas a mulher vai falar, mas nunca! Nós vamos ter que nos preparar, eu tenho que convidar não sei quem, tem que comprar o vestido, e tem que isso, e tem que aquilo, tem que fazer cabelo, cuidar das unhas, tomar banho de leite, tem um monte de coisa para ser feito, precisa se preparar. A noiva quer se preparar. Irmãos, isso ilustra exatamente como tem que ser nossa vida. Você é noiva de Cristo. Nós precisamos nos preparar para o noivo que virá nos buscar. Jesus vem buscar sua igreja amada, a quem Ele ama. Ele ama, Ele zela por você. Ele providencia nos mínimos detalhes tudo o que é necessário para a sua preparação. Sabe? Ele providencia. Sua vida aqui na terra é justamente a providência de Deus para a sua preparação. Não estou dizendo que nós vamos ter que tomar banho de leite, não é isso. e nem cuidar de unha. Eu estou dizendo que, na verdade, há uma preparação espiritual que precisa ser feita. Nosso caráter, que nós estamos estudando todas as manhãs na escola bíblica, né? Hoje meu filho que me passou um pouquinho da aula, eu falei, filhão, conta aí pro papai que eu perdi. Eu queria muito ter visto essa aula mesmo, né? Hoje foi sobre Melquisedeque. E o meu filhão estava me ajudando lá. Pai, foi assim. Ele prestou atenção, viu, irmã Flávia? Irmãos, Deus está trabalhando o caráter da gente, moldando o nosso jeito de ser, nossa capacidade de misericórdia. Veja, Deus é misericordioso, Ele é o nosso Pai. Como pode ter um filho que não é misericordioso? Ele é amoroso. Como que pode ter um filho que só tem ódio? Não, então Ele vai transformar a gente. E Ele está nesse processo. Nós precisamos nos deixar transformar. Né? Nós precisamos, Ele está nos tratando.
Então, daí no texto que a gente leu, eu queria pegar 3 pontos para nós analisarmos no texto. Na poesia, a Sulamita ela contou um sonho. Foi um sonho dela que está no capítulo 5 que a gente leu. O capítulo 5, do versículo 2 em diante, é um sonho. O sonho da Sulamita era o seguinte: o amado dela foi embora, no sonho. O amado dela foi embora. Diz que o amado veio, chegou em casa e bateu na porta, e ela, então disse, eu acabei de tirar a minha veste, e eu não posso ir, eu terei que pôr de novo, ela diz. Eu já limpei os meus pés para dormir, terei que sujá-los de novo. Então ela demora um tempo para responder ao apelo do noivo que está lá na porta. Aí quando ela se toca, ela diz aqui que ele põe a mão pela fresta da porta, talvez para ser visto, para ali insistir no chamado, mas a noiva demora. E quando ela chega e abre a porta, o noivo já se fora. E aí é um sonho, é o sonho da Sulamita. E isso está descrito como o sonho dela. Ele foi embora. E aí ela sai em busca dele. Aí eu estou narrando para você a história que está ali no texto. Ele sai em busca dela e procurando. E daí nas ruas ela se depara. Nas ruas de Jerusalém haviam as sentinelas, que permaneciam nos muros e também nas ruas, guardando a cidade. E as sentinelas confundem a Sulamita com uma prostituta. Então batem nela e tiram a segunda veste dela, né? Ela tinha tirado as vestes para dormir, e para sair ela colocou um manto. E aí eles tiram esse manto. E aí ela fica sem nada. Ali representa a sua primeira veste, a sua pureza. A sua segunda veste, a sua autoridade. Ela perdeu tudo. Agora só lhe resta, a única esperança da Sulamita era o amado dela, a encontrá-la novamente, né? Esse era o sonho dela que ela narra aqui no texto que nós lemos. Nós lemos um trecho. Então a esperança dela é que o seu amado voltasse. Irmãos, isso fala muito aos nossos corações. Eu não quero começar a fazer alegorias aqui, não, inventar simbologias, mas só quero usar estritamente aquela simbologia que a Bíblia permite me usar. E a Bíblia permite usar, por exemplo, nós temos várias citações bíblicas, né, diversas citações bíblicas, como em Mateus, capítulo 9, versículo 15, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando Paulo fala assim: meu zelo pela igreja é apresentar uma noiva pronta, sem mancha, preparada para Jesus. Então, realmente há um comparativo. A Bíblia fala no Novo Testamento, em vários trechos, de que a igreja é a noiva de Cristo. Não sou eu que estou inventando isso. E se a igreja é a noiva de Cristo, a noiva mencionada aqui somos nós. A Sulamita, ela representa, ou ela ilustra a igreja. E o sonho dela, talvez um alerta de Deus. Não aconteceu, era um sonho. O amado não bateu na porta e ela não atendeu. Mas no sonho isso aconteceu. O amado bateu e ela tardou. Você viu nas palavras? Eu vou ter que me vestir de novo. Sabe aquela hora que você acabou de deitar, já está quentinho. Eu vou dormir. Aí o Espírito Santo toca no nosso coração para orar. Mas justo agora, será que precisa? Eu vou orar aqui deitado mesmo. A Sulamita, ela falou assim: ô noivo, olha a hora, noivo. Agora não dá, eu vou ter que me vestir de novo. Então ela não foi rápido, ela não foi pronta, e ela não estava pronta. Ela estava sem suas vestes, ela não estava pronta, por isso que ela não podia ir. E como ela não estava com as suas vestes, ela não pôde ir. Quando ela foi, o noivo já tinha ido embora. Isso também bate exatamente com a parábola das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Nós já pregamos aqui. 5 delas tinham azeite nas lâmpadas e 5 delas não tinham reserva de azeite. Aí o noivo chegou justamente na hora que as 5 tinham ido comprar azeite, e elas ficaram. Aquelas noivas perderam as bodas do casamento, na parábola que Jesus nos conta. Então, de novo, vamos voltar, vamos todo mundo comigo. A Sulamita aqui de Cântico dos Cânticos representa a igreja. E o amado, que ali no Cântico dos Cânticos é Salomão, representa Jesus Cristo, que é o noivo. Ele é o noivo.
E como noivo, ele espera que a noiva esteja se preparando, que a noiva esteja ansiosa pelo dia do casamento, né? As mulheres que estão aqui, quando você se casou, você estava ansiosa? Né? Como foi? Estava ansiosa, e agora? Ai, não vejo a hora de chegar, né? Como que foi? Eu lembro, no meu casamento, né? No meu casamento, a minha esposa, ela se preparou, como ela é bem metódica com as coisas, então ela chegou antes, não chegou atrasada. O nosso casamento atrasou um pouquinho no início, porque uns padrinhos atrasaram, que vinham de Piracicaba, em Poços de Caldas. Aí, quando eu vi ela apontando lá na porta, ó, aqui ficou travado, assim, congelou. Porque que linda, que maravilhosa, né? Nunca vi tão bela. É como eu digo, é mais bela que os lírios entre os espinhos, né? É muito lindo, sabe? Irmãos, é isso. Os nossos relacionamentos, Deus quer mostrar seu grande amor para conosco. Jesus ama você. Você é a noiva dele. E ele está esperando o dia que você vai entrar lá por aquela porta, né? Ele está esperando. Ele vai te buscar e vai te trazer ao encontro dele. Então, a Sulamita nos ensina 3 lições importantes. Primeira lição, para a gente ser breve. Primeira lição. A noiva precisa estar apresentável para receber o noivo. Você é noiva, tem que estar apresentável. Eu não sei quando é o casamento, então tem que estar apresentável todos os dias. A noiva precisa estar apresentável para receber o noivo. Senão o noivo vai chegar e, nossa, eu estou sem as vestes nupciais, né? Então, nós temos que vestir as nossas vestes nupciais e não tirá-las mais. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que naquele tempo, antigamente, quando se fazia um casamento, quando se dava um banquete, uma festa de casamento, era o dono da festa, ele providenciava vestes especiais para os convidados. E os convidados recebiam de antemão, recebiam antes de acontecer a festa, as vestes que eles deveriam trajar no dia da festa. Eles não poderiam vir com qualquer veste. Eles tinham que se preparar e eles receberiam então essas vestes especiais para estar então na festa. Para falar sobre isso, abra comigo, por favor, no texto que está em Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Nós vamos ler o versículo 8 a 11. Mateus 22, 8 a 11. Eu vou ler. Mateus 22, 8 a 11. Vou ler desde o versículo. Vamos ler desde o anterior. Desde que vem de novo, enviou outro servo. Desde o 1, assim fica bem claro. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou o seu servo, seu filho é Jesus, né? Nessa parábola. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, mataram-nos e maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então
os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele não tinha vindo com a veste que recebera para vir. Ele tinha condições de vir com a veste nupcial, mas ele não veio, ele não quis vir. Foi uma ousadia dele. Veja, e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos entender isso. Então lembra, o casamento recebe a veste. Mas aquele homem na parábola que Jesus contou não foi com a veste, que deveria ir. Ele não podia alegar que não tinha dinheiro, porque ele recebeu a veste, gratuitamente. Ele foi convidado. Você viu que os convidados principais se recusaram a ir. Ali os convidados principais representam o povo de Israel, que rejeitou Jesus, que rejeitou o Senhor. Não é? E os outros lá que vão às esquinas e convidem todos, representa eu e você. Representa a gente. A veste nupcial representa o sangue de Jesus. Nós precisamos ser submetidos à cobertura, à lavagem, à purificação do sangue de Jesus. Essa é a veste nupcial, porque nós temos que chegar diante de Deus com vestes puras, brancas, sem pecado, sem mancha. Né? Como o sacerdote vestia-se com linho puro. A roupa que o sacerdote ministrava dentro do templo era de linho puro, representava a pureza. Assim devia ser. E quando saía, ele não podia usar essa roupa fora do serviço. Então elas eram lavadas para que ele usasse novamente. Ele não podia, eu vou sair, eu vou ter que fazer umas coisas ali fora, agora eu vou com a minha veste de sacerdote. Não, não podia. Só lá no serviço do templo, que ele ministrava com as vestes, elas eram santas. E eu e você também recebemos vestes. Nós recebemos as vestes puras, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e o que nós temos feito com esse sangue. A mulher sulamita, que nós falamos, ela tirou as vestes. Ela foi dormir, tirou as vestes. Ah, pastor, mas é normal, né? A gente tira a roupa para pôr uma roupa de dormir, um pijama. É, mas espiritualmente falando, nós não podemos tirar as roupas. Espiritualmente falando, a gente não pode mudar de cara. Sabe? Eu sou de Jesus agora. Amanhã não, amanhã é feriado, eu vou passear, vou curtir a vida. Amanhã tanto faz, amanhã não. Agora aqui na igreja eu sou santo. Não, não podemos. As vestes brancas que nos cobrem, que nos vestem, nós temos que mantê-las. E o grande problema é que a noiva tem se contaminado nesse mundo. Tem se contaminado nesse mundo. Ah, não tem problema, um vinhozinho, uma cervejinha de vez em quando. Não tem problema, é a diversão. Uma mentirinha aqui, colar, uma festazinha no mundão. Grande coisa, não tem problema. Quando o noivo chegar, eu ponho as vestes brancas. Sabe? Ah, eu não vou de veste de linho lá na festa do mundo, né? Não vai ficar bonito. Deixa eu tirar. Eu não vou com o sangue de Jesus, esse vermelhão assim, não vai pegar bem lá. Então eu vou tirar o sangue de Jesus e eu vou agora eu sou uma pessoa do mundo. Normal. Né? A gente não diz do mundo, é uma pessoa normal. Né? Como se fosse anormal ser de Jesus. Né? Agora eu sou normal. Aí a pessoa fala, você não é crente? Não, eu sou normal. Mas você vem nessas festas? Ah, claro, eu vou na igreja, vou nas festas. A gente tem que estar interagindo. Né? Era o que a sulamita estava fazendo. Tirou as vestes. Agora eu vou dormir. Não. Eu vou dormir, eu vou trabalhar, eu vou na igreja, eu vou passear, eu vou me divertir. Eu sou cristão. Lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu sou o mesmo.
A minha fala tem que ser condizente com isso. As minhas atitudes condizentes com isso. É isso que é a veste, né? A veste é externa de algo que está acontecendo lá dentro. Não é mesmo? A veste não é externa. O pastor usa o terno, não quer dizer que o pastor é santo, porque usa terno. Tem um monte de gente que usa terno. Mas aí, que bonito, né? Então é santo. Não, depende de como está lá dentro. A veste é o que mostra como nós estamos procedendo. Né? Aí a gente vem de terno na igreja, mas no mundo lá fora não vai. Não podemos. Na igreja a gente não mente, mas lá fora a gente mente. Na igreja a gente não briga, mas lá fora a gente briga. Não pode acontecer isso, senão estamos agindo como a sulamita, tirando as vestes brancas. É como se a gente dissesse, lá na igreja eu sou noiva de Cristo. No mundo não, no mundo sou solteiro. Não é? Não pode isso, irmãos queridos. Você precisa permanecer apresentável para receber o noivo. Olha o que Paulo fala-nos aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Nesse texto, é um conselho que ele dá aos maridos, né? E é importante, eu quero ler para os irmãos. Efésios 5, 25 a 27, vou ler. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão, né? Então veja, Cristo ama a igreja. Talvez o marido não esteja amando bem a mulher. Talvez o marido esteja falhando. Nós, maridos terrestres, somos humanos, falhos. Talvez a gente esteja falhando. Mas a ordem é, ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Não é o contrário. Não está escrito assim, Cristo ame a igreja assim como os maridos amam as mulheres. Não, porque os maridos não são referência, mas Cristo é referência. E o amor de Cristo para conosco é referência. Então, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aí continua. E entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas inculpável. Então veja, o que Paulo está dizendo, que Jesus Cristo morreu lá na cruz por mim e por você, para preparar. Nós somos a noiva, ele é o noivo, mas ele de antemão pagou o preço para nos libertar e para então nos preparar para ele mesmo. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, lá ele estava pagando o preço do nosso pecado, a nossa dívida, que nos mantinha escravos. Ele não poderia casar com a gente, porque nós éramos escravos, pertencíamos ao inimigo. Aí ele chegou, eu vou pagar. Quanto é? É todo o seu sangue, eu derramo ele todo. Mas seguido de humilhação, e chicotadas, e cruz, e vergonha, eu pago. E pagou 100%. Jesus não deixou um centavo para a gente pagar. Sabe? Alguém pensaria, acho que ele pagou 99, deixou R$1 para eu pagar. Não, ele pagou 100%. Não faltou nada. O pagamento está completo. Você não deve mais nada, só se você quiser continuar devendo para o inimigo. Mas senão, não. Ele pagou, ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. O noivo fez isso pela noiva. A noiva estava vendida num mercado de escravos, como Oséias comprou sua esposa. Então o noivo chegou, pagou o preço. Foi caro, foi a vida dele. Ele entregou-se. Para que ele entregou-se? Para nos santificar. Para nos dar as vestes brancas. Para nos purificar. Nos lavou com água pura, que é a sua palavra. Oh, meus irmãos queridos, não se preocupe, já estou terminando. Então não tire as vestes. Tudo se fez novo, nova vida, nova maneira de viver. Não volte atrás. Não volte atrás. Antigamente os crentes tinham umas famas. Eles tinham fama de ser quadrado, eles tinham fama de não beber, eles tinham fama de ser honesto demais, eles tinham fama de ser, zelosos nas coisas. Eles tinham essa fama, né? Glória a Deus. Os crentes de hoje precisam ter a mesma fama, né? Nós precisamos ser vistos assim.
Não, aquele crente lá não adianta nem falar para ele, porque é piadinha suja, ele não vai gostar. Ele vai sair de perto da gente. Aquele crente lá, nem propõe essa ideia para ele, que ele não mente, ele não vai mentir, vai entregar a gente para o patrão. Assim temos que ser, queridos. Vestes novas. Não tira a veste, porque senão corre o risco do noivo chegar e você não estar apresentável para recebê-lo. Daí ele vai embora, como no sonho da Sulamita. Segundo, você precisa depender sempre do noivo. O grande problema da igreja é o seguinte, veja, para ser salvo, Jesus pagou o preço. Para ter veste nupcial, Jesus é que nos deu a veste nupcial. Sabe? Ele que fez tudo. Para ir para o céu, ele que vem nos buscar. Para ter o nome escrito no livro da vida, ele que nos perdoou dos pecados. É tudo ele que fez por nós. E aí a gente tem uma mania feia de não querermos, de querermos ser independentes de Jesus. A noiva não pode ser independente. Veja, o fato da Sulamita tirar a veste representava essa independência. O fato de eu não colocar o sangue, eu não vou participar da Santa Ceia, porque, puxa vida, esse mês foi feio, viu? Nem vou aparecer na igreja, que assim, dou uma disfarçadinha. Só que quando você está fazendo isso, você está dizendo, assim, agora deixa eu independente. Agora deixa que a minha vida cuido eu. Você está tirando as vestes nupciais. Mas pastor, e se eu pecar? Venha pedir perdão. E se arrependa. E Jesus vai me perdoar? Claro que vai. A Bíblia diz que todo pecado confessado, arrependido e abandonado é perdoado. Simples assim. Na verdade, não é simples. Foi caríssimo o preço que Jesus pagou. Mas para você se tornou simples. Basta você realmente se arrepender. Depender sempre do noivo, então. Não retirar as vestes nupciais representa depender sempre do noivo. Sabe? Eu queria ler com os irmãos em Lucas, no capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, eu vou ler direto, talvez você não encontre rápido, por causa do nosso horário. Lucas 9, 62, está escrito assim. Assim. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você começou uma caminhada, vestiu as vestes nupciais, lançou a mão do arado, vai em frente, não olha para trás. Mas era tão bom lá no Egito, tinha melão, lá no mundo era tão bom. Quando era dia de jogo, a gente se reunia com os amigos para tomar uma cervejinha no boteco. Tá certo que depois ficava com dor de cabeça, mas isso a gente nem lembra. Não volta atrás, irmãos. Lançou a mão do arado, vai em frente. Deus tem algo muito melhor para você. Infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. Vai em frente. Marcos capítulo 13, versículo 13 está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá vendo? Você tem que perseverar. Depender do noivo até o fim. Você começou, quer casar? Então não desista do noivo. Não o traia. Não o traia. Agora, quando você olhar outros noivos, outros deuses, outras coisas para se confiar, você sabe, é tudo espinho. O meu único lírio é o Senhor. Né? Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. E por último, para a gente concluir, a noiva que não tira as vestes, que ganhou do Senhor. A noiva que continua dependendo sempre do Senhor e demonstra isso na oração, na fidelidade, na palavra. Ela ama a palavra. Essa noiva precisa estar pronta através do agir do Espírito Santo. Pura e sem mancha. Perfeita, né? João 17:17 é a oração que Jesus faz pela noiva dele. Olha só que bonito, a oração que ele faz pela noiva. João 17, no verso 17, que a gente vai ler agora. Vou ler. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Eles não são do mundo, no versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Sabe, irmãos, aquele negócio, essa mescla de cristianismo com mundanismo, nós não aceitamos. Não aceitamos. Nós queremos sim ganhar as pessoas lá do mundo. Nós queremos sim ir ao encontro deles, amá-los, abraçá-los. Se eles gostam de jogar bola, a gente joga bola com eles. Mas a gente não vai fazer o pecado para tentar agradá-los. Isso não. É diferente. Não é? É muito diferente. Nós temos que ser santos. Jesus propõe o Espírito Santo para sermos santificados. E o Espírito Santo nos convence do pecado e de tudo que precisamos nos arrepender, e a igreja vai sendo santificada. O Espírito Santo vai nos enchendo. Quanto mais a gente dá ouvidos ao Espírito Santo, aceitando a correção e mudando nossa atitude, mais ele vem enchendo, e falando, e mais nós vamos crescendo na presença do Senhor e sendo preparados. Né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 12, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, eu vou ler para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 12. Diz assim. 6, 9 a 12. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, você viu o que ele disse? Ele falou, vocês foram assim antes. Mostrando que na verdade há uma esperança. Se alguém, quando eu li aqui, os alcoólatras, os idólatras, os imorais, então eu estou fora. Não está fora. Basta você se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, e o Senhor Jesus vai te fortalecer, te ajudar numa nova caminhada. Porque ele diz aqui, vocês foram assim antes, mas foram lavados. As vestes nupciais foram lavados, foram santificados, foram justificados. Jesus foi lá e pagou o preço da gente na cruz do Calvário. Por isso que nos justifica. Então assim, não é que eu sou justo, mas Jesus me tornou justo porque pagou o preço do meu pecado. E esse discernimento nós temos que ter cada vez que a gente estiver sendo tentado a pecar novamente. Puxa, eu sou justificado porque Jesus pagou o preço. Agora eu vou fazer dívida de novo? Jesus foi lá e pagou tudo, agora eu vou fazer de novo? Sabe, irmãos? Então Paulo fala, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você foi, eu fui. Aleluia. Então, vamos nos preparar para as bodas. Abra lá em Apocalipse. Último livro da Bíblia, no finzinho dele, capítulo 21. Versículo 1 a 8. Você, amado de Deus, amado de Jesus, nessa noite o Senhor te convida a ser um vencedor. Aqui estão os vencedores, vamos ler. Apocalipse 21, versículo 1 a 8. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas essas coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, é Jesus dizendo. Eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até aqui é a mensagem para cada um de vocês. Eu creio, em nome de Jesus. Agora veja para quem não crer como é a mensagem. Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Então, irmãos queridos, eu vou dizer para você, não fiquem, eu vou fazer das palavras do apóstolo Paulo agora, as minhas palavras. Eu ia descer aí, mas está filmando, não dá. E a gente vai encerrar com isso. Essas palavras o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. Eu vou tomar essas palavras. Eu tenho orado pelos irmãos e chorado. E pedido ao Senhor que me ajude, que me dê força, que me dê sabedoria. Confesso para os irmãos que eu não tenho força, sabedoria para o grande desafio, mas o Senhor me dará, e tem me dado, e tem me ajudado. Não só a mim, mas outros irmãos que estão conosco nesse desafio. E as palavras de Paulo são: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Ele quer dizer a minha brabeza. A minha repetição e insistir com os irmãos: leiam a Bíblia, orem, orem, orem. É jejum, é relógio de oração, orem, tenham tempo com Deus. Eu espero que vocês suportem minha insistência, minha repetição. Que vocês suportem. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Eu não vou mudar. Pelo contrário, eu vou insistir ainda mais. Peço que vocês me perdoem e que vocês sejam pacientes comigo, porque o zelo que eu quero desenvolver cada dia maior por vocês é um zelo que vem de Deus, querendo apresentar cada um dos irmãos a Deus como uma virgem pura e preparada para o céu. O dia que eu perder esse foco, os irmãos peçam para o pastor Nadir arrumar um outro pastor. Porque o foco da igreja é a gente chegar no céu. Então eu peço ao Senhor que aumente o zelo, que me torne mais firme, assim como Ele tem sido mais firme comigo. Porque, irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. E essa santidade é obtida através do sangue de Jesus em nossas vidas. Noiva, prepara, porque o seu noivo está chegando. O noivo da Sulamita chegou e a encontrou desprevenida. E ela o perdeu, no sonho dela. O noivo das 10 virgens pegou 5 delas desprevenidas e elas o perderam. Veja, são vários alertas. Esses alertas existem porque são legítimos, senão eles não estariam ali. Então, querida, que noiva, que somos nós, temos que nos preparar, porque o noivo está chegando, está às portas. Jesus nunca esteve tão próximo da sua vinda como hoje. Ele está às portas. Então prepara. Ele diz lá em Apocalipse: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu lugar. E nós vamos encerrar agora. Por favor, vamos ficar em pé. Me perdoem. Com os nossos olhos fechados. Amado Deus e soberano Pai,
Muito obrigado por teu amor tão grande para conosco, deixando tantos textos preciosos do teu amor. Como é bom ouvir o Senhor nos chamando para estar na tua presença. Como é bom ter o Senhor como nosso Deus, nosso Salvador, nosso Mestre. Oh meu Deus, perdoa os nossos pecados e purifica-nos, Senhor. Nos rendemos diante da tua presença. Como pastor eu te peço, Senhor, aumenta em mim a tua exigência e o teu zelo, para que eu também faça o mesmo para com a tua igreja. Não somente na cobrança, não somente na exigência, mas principalmente no exemplo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, porque eu quero apresentar ao Senhor, a tua igreja, estes discípulos amados que o Senhor confiou sob minha responsabilidade. Quero apresentá-los a ti como noiva, pura, virgem pura, sem mancha, perfeita, para as bodas do Cordeiro. Oh Jesus, nós ansiamos e aguardamos ansiosos o dia do casamento, o dia que nos encontraremos contigo no céu para todo sempre, para juntos vivermos o casamento do noivo, o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, e a noiva, a tua igreja amada. Oh Deus, em nome de Jesus, nós esperamos a tua vinda, Jesus. Não nos importamos em não saber quando será, mas nos importamos sim em estar preparados todos os dias, porque nós te amamos, Jesus. Não simplesmente porque amamos ser salvos, mas porque te amamos, nós queremos estar preparados todos os dias, usando as vestes nupciais, que são o teu sangue puro e carmesim que derramaste para perdão dos nossos pecados. Nós nunca vamos tirar a nossa veste nupcial. Somos cristãos, somos filhos do Senhor, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, e assim queremos permanecer. Oh meu Deus, oh meu Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que esta palavra fale alto ao coração dos nossos irmãos e venha gerar em nós transformação, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.